Alguns telespectadores. Ele é a própria definição de um monstro. Uma criatura incontrolável do tamanho de um urso. Armada com presas afiadas. Ele parece ser pré-histórico. Eu não acreditei que tinha algo tão grande andando pela floresta. Uma fera conhecida por atacar violentamente tudo que cruza seu caminho. Podia se tornar uma situação muito perigosa. Ele come filhotes de cervo, bezerros, animais pequenos. E que desperta medo em todos que têm o azar de encontrá-la pela frente. Parecia a mistura de um urso cinzento com um porco selvagem. Mas para um homem, a busca por este monstro torna-se uma obsessão que dura anos. Eu não sabia quando eu ia pegá-lo, mas eu não ia parar enquanto eu não conseguisse. Ele é um mito e muito real. Esta é a lenda do javali gigante. A lenda do javali gigante. Leste da Carolina do Norte. Uma paisagem repleta de pântanos, florestas e fazendas às margens do rio Roanoke. Uma área do país intocada pelo desenvolvimento urbano. O esconderijo perfeito para um monstro. Espreitando a floresta, há uma criatura 3 vezes maior, mais feroz e mais perigosa do que qualquer outro animal. O que é esta fera colossal? Um porco selvagem tão grande que faz por merecer o apelido de javali gigante. O tamanho era tão incrivelmente grande que eu fiquei meio atordoado. Eu não estava nem um pouco preparado. Para o bombeiro caçador Jet Webb, dar fim a esta criatura aterrorizante tornou-se uma verdadeira obsessão. Se liga, escuta. Após anos de rastreamento meticuloso e chances desperdiçadas, o animal consegue permanecer um passo à sua frente. Eu tinha que tomar todas as providências. Eu precisava de um tempo extra para entendê-lo. Quanto mais esforço, energia e trabalho eu dedico a alguma coisa, maior é a recompensa. Eu ficava bem mais preocupada quando ele ia à caça desse bicho, porque sabia que o javali era um monstro. Caçar uma criatura tão arredia não é uma tarefa fácil. Mas nesse caso, o caçador conhece o terreno quase tão bem quanto a presa. Eu costumo caçar nessa floresta e nessa região desde sempre. Eu tenho um relacionamento bem próximo com o território, com todo o clima, com tudo que tem a ver com a caça nessa área. Nascido e criado nesta zona rural da Carolina do Norte, Jet Webb respeita e admira a natureza ao seu redor. Quando eu caço, eu só quero um animal adulto da espécie que eu estou procurando. O desafio é o que me atrai nessa atividade. Todo animal que eu abato ao caçar é 100% utilizado. E a gente não desperdiça nenhuma carne. Eu acho que o animal merece esse respeito. Eu gosto de poder sustentar a minha família. A minha família é tudo para mim. Quando começam a circular boatos sobre o monstro nos pântanos, Jet os ignora. Alguém comentou, ei, eu vi alguma coisa no pântano que eu tenho certeza que pesava uns 270 quilos. E eu disse, bom, você deve ter visto um urso negro. Mas as histórias continuam. Eu falei com um caçador local da área e ele me disse que uma noite ele viu o que parecia um fusca cruzando uma trilha. Era um urso, mas não podia ser um urso porque andava rápido demais. Eu vi um animal enorme. Se eu tivesse que chutar, eu diria que pesava uns 270 quilos. Ele apareceu só por alguns segundos, mostrando as presas e a cabeça. Um javali daquele tamanho pode sim matar. Jet parte para a floresta e instala câmeras com sensores de movimento para ver o animal misterioso por conta própria.
Suas câmeras capturam não um monstro de 270 quilos, e sim porcos selvagens de tamanho médio que têm invadido a área nos últimos anos. Existe uma variedade diferente de javali nessa área. Eles são descendentes puros dos eurasiáticos. E são bem ariscos. Diz a lenda que estes porcos selvagens temperamentais foram trazidos para a região por um fazendeiro interessado em caçá-los. O furacão Floyd passou por aqui. Ele derrubou várias cercas e muitos porcos fugiram. E depois que eles fogem, não tem como recuperar todos. Eles têm um gênio terrível e são bem imprevisíveis. E essa imprevisibilidade é o que intensifica o perigo. Quando um porco selvagem toma a decisão de avançar, não existe nada que o faça parar. Ele vai passar uma rasteira em você e quando você estiver no chão, já é. Os fazendeiros da área sabem muito bem o que pode acontecer se encontrarem um javali escondido em suas lavouras. Já fui atacado. Um desses javalis me derrubou e passou por cima do meu corpo. É assustador. Você tenta fugir, mas ele te ataca de jeito. Mas o javali de 70 quilos que atacou o fazendeiro Johnny Dale está longe do monstro de 270 quilos que estaria escondido na floresta. Numa tarde, a câmera de Jet captura uma imagem chocante. Foi isso aqui que eu vi. Impressionante, né? Fiquei boquiaberto. Fiquei totalmente pasmo. Tipo, ele parece um ser pré-histórico. Eu não acreditei que tinha algo assim tão grande andando pela floresta. Olha como o pescoço dele é grosso. Peito grande, patas dianteiras enormes, ombros gigantes. Eu vi imediatamente que era um javali macho por causa dos ombros desenvolvidos e das presas que se projetam além dos lábios. Olha como a cauda dele é grande. Parece até um rabo de cavalo. Nos javalis mais jovens, a cauda tem metade desse comprimento. Comparando a imagem da fera com a de javalis comuns, fica claro como ele é inegavelmente enorme. Esse animal é um verdadeiro gigante. Incrivelmente grande. É verdade. Há um monstro espreitando as florestas da Carolina do Norte. Com quase 2,40 metros de comprimento, pesando até 270 quilos, ele tem quase o dobro do comprimento e o quádruplo do peso de um porco selvagem comum. Com presas longas o bastante para perfurar um homem adulto, esta criatura pode matar. Ele é um colosso, um trator sobre patas. E eu sabia que eu precisava ir atrás desse monstro. A lenda continua a crescer, com um monstro de 270 quilos ficando cada vez mais ousado. Essa trilha aqui dá na plantação principal. Ele vinha aqui à noite e destruía toda a nossa lavoura. Esse javali consegue destruir até 12 hectares em algumas noites. A cada mês, o javali gigante deixa uma trilha de destruição por onde passa. Ele come filhotes de cervo, bezerros, animais pequenos. Nós morávamos em uma comunidade rural onde as crianças andavam soltas por ali. Se uma delas topasse com o javali, ele podia matar uma criança. Encontros com pessoas tornam-se inevitáveis. Esse javali específico não tinha medo. Ele atacou a minha picape. A picape estava na trilha, ele veio e atacou o veículo. Aí ele entrou na floresta, deu meia volta pelo pasto e veio pela estrada para atacar a picape de novo. Um javali desse tamanho é perigoso, ele ataca. Em minha opinião, era vital alguém matar aquele javali e removê-lo da nossa área. E Jet Webb é esse alguém. A seguir, o que começa como uma simples tarefa torna-se um jogo perigoso de homem versus monstro, que dura anos. Eu sabia que o javali era uma ameaça considerável, sabia que seria uma caçada perigosa, mas não sabia no que eu estava me metendo. A bacia do rio Roanoke, na Carolina do Norte, é assombrada pelas aparições de um porco selvagem monstruoso, conhecido como javali gigante, que vem aterrorizando a comunidade.
E Jet Webb está determinado a dar fim a esta fera. Eu sabia que o javali era uma ameaça considerável e que seria uma caçada perigosa. Sabia que tinha que pegar ele, mas eu não sabia no que eu estava me metendo. O desafio de rastrear uma criatura feroz e inteligente começa nos milhares de hectares de densa floresta da Carolina do Norte. Sem dúvida, ele é mais esperto do que a média dos javalis. Isso torna a caçada mais desafiadora. Nós temos plantações combinadas com milhares de hectares de florestas. Então, ele tem onde se esconder. Eu sabia mais ou menos a área onde ele estava. Então eu voltei para lá e comecei a procurar mais sinais e mais pistas. As fontes de alimento, as plantações que tinham sido mais destruídas, com o solo revirado. Procurei chafurdeiros também. Esse é um chafurdeiro típico. É uma depressão, onde a água se acumula como se fosse uma tigela. Os porcos vêm até aqui para se esfregar e se refrescar também. Este chafurdeiro pode ter atraído o misterioso javali gigante? A resposta está nos rastros. Esse rastro me diz que o javali deve pesar uns 20, 22 quilos. Eu não vejo pegadas de nenhum macho adulto por aqui. Árvores próximas também guardam pistas. Eu gosto de procurar lama em árvores. Alguns javalis pegam parasitas e se esfregam com bastante força nos troncos. Essa é uma esfregada típica de javali em árvores, que bate fácil na minha cintura. É um porco bem grande. As pistas deixam Jet mais perto do monstro. Olha isso aqui. É um sinal recente. Escavação recente. A terra ainda nem secou. Olha para as plantas. Elas foram arrancadas agora e nem murcharam. Isso acabou de acontecer nas últimas horas. A gente sabe que é uma área boa quando encontramos isso. Cara, eles estão aqui. Olha, olha, olha. Um javali, um javali. Um javali preto, passando bem ali, ó. Ele estava deitado nessa grama. Cara, eles estavam deitados na clareira. Dá uma olhada. Se liga, escuta. O javali estava aqui o tempo todo. Mais fresco impossível. Esse rastro tem literalmente uns 10 ou 15 segundos. A gente acabou de assustar um porco de uns 70, 90 quilos. Deitado nessa terra, esse é exatamente o tipo de rastro que a gente procura. Uma coisa é achar rastros, outra coisa é topar com um javali, principalmente durante o dia. Para rastrear um animal grande e recluso, Jet se embrenha na floresta com frequência. E o próprio solo da floresta pode guiá-lo. Dá para ver pela compactação das folhas que essa é uma trilha bem usada. Provavelmente o que eles fazem é seguir o leito desse riacho, o trajeto dele. Aí eles chegam e param nesse chafurdeiro. Sempre que Jet encontra uma trilha como esta, ele começa a segui-la. Eu achei um rastro, que é paralelo ao fundo do pântano. Os porcos descem a borda dessa elevação quando ela se inclina até o pântano. Os porcos selvagens percorrem trilhas que ocorrem naturalmente. O leito de um córrego, um rio, uma vala, qualquer coisa que forme uma linha natural ao longo da paisagem. Essa é a linha de transição perfeita de um nível mais alto, com fontes de alimentação e diversas árvores, para um pântano mais baixo, que tem água em abundância. A trilha leva Jet a uma fonte de água e comida, mas ainda falta uma peça do quebra-cabeça. Essas trilhas tendem a ocorrer entre a toca do javali e a fonte de alimento. Encontrar a área onde ele dorme é uma parte importante do sucesso na caçada a esses porcos. O que Jet vê como um bom sinal é para outros assustador. Eu não queria ir atrás de um javali desse tamanho. Ele é velho, é muito inteligente. É o tipo de javali que te pega de surpresa. É um animal perigoso. A maioria dos javalis tem excelente audição, um olfato muito apurado e se torna perigoso quando ataca. O caçador Chris Morris sabe disso muito bem. Ele quase foi morto durante um ataque. Eu saí para uma caçada matinal. Eu devo ter andado uns 20 metros. Aí eu vi o som típico de um animal grande se levantando.
Eu me virei para olhar e tinha um javali enorme, vindo na minha direção. Eu sabia que aquele porco não ia passar por mim, ele ia me atacar. O javali atinge Chris a quase 50 km por hora. E em menos de um segundo, o joga no chão. Era uma questão de sobrevivência. Eu tinha que manter o porco afastado. Incapaz de pegar a arma a tempo, Chris não podia fazer nada além de chutar a massa de 90 quilos. Eu chutei o focinho do porco o mais rápido e forte que conseguia. E ele acabou mordendo minha panturrilha esquerda. Foi quando eu consegui alcançar o rifle com a mão direita e disparar no corpo dele. Foi assustador, sabe? Deu medo, foi mais inacreditável do que qualquer coisa. Quando Chris Morris foi atacado, ele estava tão longe do socorro que um leve ferimento poderia ter sido fatal. Não tinha ninguém lá para me ajudar. Pelo trauma que eu vi quando olhei dentro da bota, percebi que era uma coisa bem grave. Movido pela adrenalina, Chris percorre mais de 1.500 metros até a sua picape. Mas finalmente, ele é vencido pela combinação da dor com a perda de sangue. Teve um momento em que eu pensei, pode ser que eu sangre até morrer. Eu tô correndo um risco sério aqui. Eu continuei lutando. Fui pondo um pé na frente do outro, era isso que eu ficava repetindo, um pé na frente do outro. Eu tinha que sair da floresta e chegar a um hospital. O mais rápido possível. A presa entrou por baixo do músculo da panturrilha e saiu uns 5 centímetros acima da incisão. O ferimento que eu sofri no joelho esquerdo está bem aqui, perto da patela, que fica a poucos centímetros de uma artéria importante da perna. Acho que tudo aconteceu em menos de 8 segundos. Só que pareceu uma eternidade. Mas Jet está disposto a correr o risco terrível para dar fim ao reino de terror do javali gigante. E agora que está mais próximo de localizar o monstro, ele instala câmeras na tentativa de pegar o javali gigante no flagra. Ele usa iscas para tirá-lo de seu esconderijo. Como esses porcos selvagens invadem lavouras e causam grandes prejuízos, a Comissão de Vida Selvagem da Carolina do Norte aprovou leis permitindo o uso de armadilhas para caçá-los. O amigo de Jet e também bombeiro Corey ajuda em todas as etapas da caça, especialmente com as iscas. Determinar exatamente qual será a melhor isca para atrair os javalis é um desafio. Eu já cheguei a pegar o milho e colocar numa caixa térmica enorme. Misturei com lúpulo, levedura e cerveja, para fazer um mosto amargo que atraísse bastante os porcos. Infelizmente, isso não deu muito certo. Eu cavei um buraco de 1 metro e enchi de milho. Eles tinham que fuçar no solo para achar o milho. Isso também não deu certo. O que funciona melhor para mim é simplesmente espalhar o milho pelo solo. Dia após dia, Jet retorna à floresta para checar as câmeras. Mas não obtém sucesso. Seu monstro não aparece. Mas Jet é paciente. Eu sabia que ele estava lá, eu só não sabia onde. Como era um macho adulto, ele podia cobrir grandes distâncias se ele quisesse. E após 4 meses, as câmeras finalmente capturam uma imagem colossal. Ele encontrou novamente o javali gigante. Agora, Jet precisa encarar a parte mais perigosa da missão: a caçada. Na bacia do rio Roanoke, um monstro, um javali gigante, de tamanho jamais visto, emergiu do pântano. E está causando destruição por toda a área. A missão de Jet Webb é dar fim ao monstro. Não dá para resolver da noite para o dia. Exige tentativa e erro, e eu diria até um pouco de sorte. Sem dúvida, ele estava bem focado em pegar esse animal. Após meses de busca, Jet finalmente reduz o território de caça de milhares de hectares a essa pequena área de floresta.
Agora, ele se prepara para a perigosa caçada. Jet sabe que precisa de uma arma potente. Os porcos selvagens têm uma couraça cobrindo o ombro e quanto mais velho o porco é, mais grossa é a couraça. É muito difícil penetrá-lo e nós precisamos de uma bala com muita massa e muita velocidade para penetrar os órgãos vitais. Seu amigo Mike Mansell descobriu isso do pior jeito, quando foi encurralado por um porco selvagem de 90 quilos, considerado de tamanho normal. Eu caçava perus. Era de manhã e eu estava com uma espingarda calibre 12 com as costas apoiadas em um pinheiro bem grande. E eu não faço ideia de como esse porco chegou tão perto. Eu só sei que ele apareceu na clareira a uns 20 metros de distância. Ele não foi nem um pouco provocado, mas ergueu o focinho e começou a mexer a mandíbula. Quando isso acontece, as coisas podem ficar perigosas bem rápido. E a minha conclusão foi, ele vai me atacar. A fera baixa a cabeça e avança. Mike dispara uma vez. O javali é atingido, mas não se incomoda e continua acelerando. Ele dispara outra vez. A fera não reduz a velocidade. Com o terceiro e último cartucho em sua espingarda, Michael finalmente derruba o furioso animal. Eu sou grato pela forma como acabou. Se aquele javali fosse do tamanho do que o Jet está caçando, eu não estaria aqui. Um javali desse tamanho é um monstro. Um monstro onívoro que não apenas ataca, como devora tudo que encontra pela frente. Jet sabe que precisa de uma arma mais potente do que a de Mike. Esse rifle é um M1A calibre 308. Ele tem um sistema de trilho, onde podemos afixar lanternas. Todas as imagens que Jet tem do javali gigante foram feitas à noite. Então, ele sabe que é o melhor horário para enfrentar a fera. Mas Jet vai ter que enxergá-la. Ele sabe que uma luz branca assustaria o javali de 270 quilos. Essas são algumas das fontes de luz e aparelhos eletrônicos que eu uso para caçar javalis. Eu posso montar essa luz em qualquer rifle ou espingarda. É uma LED suave com brilho bem avermelhado. Essa aqui você pode colocar no chapéu ou em qualquer parte do equipamento. O que ela faz é emitir uma luz verde bem suave, só para eu conseguir ler os mapas. E ela é compatível com visão noturna, porque tem o modo infravermelho. Essa luz aqui, especificamente, tem um filtro infravermelho. É totalmente compatível com visão noturna. Como podemos ver sem o filtro, temos uma luz branca, uma luz halógena. Mas quando eu abaixo o filtro e aperto o botão, nem dá para saber que está ligada. Porque o ser humano não enxerga através do filtro a olho nu, sabe? Mas usando óculos de visão noturna, isso aqui ilumina até pensamento. E por último, isso aqui é um laser variável. Ele vai de um feixe aberto a um feixe bem fechado. E esse modelo específico é o mais brilhante de todos. Ele tem um alcance maior do que tudo que eu tenho aqui. E é verde, então ele não deve enxergar. Eu ouvi de caçadores bem experientes que os porcos não enxergam verde. E foi por isso que eu optei pelo laser verde. Jet escolhe a melhor hora para caçar. Eu sempre marco as caçadas pensando no clima. Se eu sentir qualquer vento, eu abro mão da caçada. Os javalis não se mexem quando o vento está soprando. Eles preferem passar a noite inteira deitados, sem comer, a correr o risco de não ouvir um predador se aproximando. E eu marco as caçadas de acordo com as fases da lua. O ciclo lunar dura 2 semanas. Nós tentamos usar a lua mais cheia possível, de uma forma que ela nos ajude na iluminação noturna. Mas a preparação não é o bastante para evitar um ataque. E a quilômetros de qualquer coisa, um ferimento leve pode ser fatal. É uma situação muito perigosa para ele. Lá não existe sinal de celular. Então, se ele se machucar, ele pode passar dias na floresta. Jet mapeia a caçada para sua esposa Felícia. Porque se ele não der notícias em 24 horas, significa que foi atacado. O mapa ajudará a encontrá-lo. É claro que eu quero saber exatamente onde ele vai estar.
Embora Jet esteja determinado e continue em busca do javali gigante, outros membros da comunidade já enfrentaram a criatura mortal e ficaram muito abalados. Eu vi esse javali monstro atravessando bem aqui, ó. Aquele bicho nunca recuaria. Ele estava fuçando essa área, revirando troncos, afundando na lama. A plantação foi toda destruída. Pessoalmente, eu não iria atrás desse porco específico. Ele fica aguardando. Se perceber que está sendo rastreado, ele vai te atacar, vai na sua direção. E as presas são um problema, são como navalhas. Ele podia destruir um veículo. Ele podia matar uma pessoa. Como a família Anderson descobriu quando a criatura destemida atacou seu carro. A gente estava dirigindo durante a noite, descendo uma ladeira, e quando a pista ficou plana, os faróis levantaram. Naquela distância, parecia só uma sombra no acostamento. Eu lembro do David dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O javali apareceu do nada. E quando aquele bicho enorme bateu no carro, nós sofremos uma capotagem violenta. Eu lembro que acordei e senti minha cabeça saindo pelo teto solar e sendo arrastada pela rodovia. Eu não achei que ia sobreviver. O carro parou de rolar e a Jack tinha se soltado do cinto de segurança. Ela estava semi-inconsciente e o único jeito de sair do carro, àquela altura, era pelo para-brisa. Em uma estrada escura, não há como saber se o monstro continua espreitando nas sombras. Não teve aviso, não teve nada. Felizmente, eles nunca mais veem o javali. A ideia de um javali ter quase destruído uma família é inacreditável. Os novos relatos de encontros com o javali gigante deixam Jet ansioso para pegar o monstro. Ele parte antes do cair da noite para vistoriar o local e precisa ficar longe do solo e de um ataque potencialmente fatal. É bem mais seguro ficar longe do chão. Não estamos lidando com uma cobra e nem com um urso negro. A resposta é uma plataforma de caça. Mas antes, Jet precisa do lugar perfeito para montá-la. Eu estou procurando uma árvore bem sólida e reta. Ela vai me dar uma boa visão em 360 graus da minha área de caça. Esse tipo de plataforma exige que o caçador escalhe uma árvore e prenda uma cadeira a ela. É perigoso caçar com plataforma. As pessoas caem, se machucam, muita gente se fere e morre todo ano caçando assim, mas é um risco menor do que caçar no chão com aquele porco. Com a plataforma, Jet também evita ser farejado pelo javali gigante. O olfato deles é muito apurado e é importante manter o seu cheiro longe do solo e ficar na direção certa do vento. Essa plataforma me permite fazer tudo isso. Agora ele aguarda no escuro até que o monstro se revele. Finalmente, após 8 horas de caçada, Jet ouve o som inconfundível de uma criatura enorme, abaixo. Eu sabia que era o bicho que as minhas câmeras tinham pegado. O meu plano era ligar a luz verde e atirar no javali o mais rápido possível. Mas assim que Jet liga a luz verde, o javali gigante corre para a floresta escura. A maioria dos javalis não enxerga a luz verde. Mas este gigante não é uma criatura comum. Jet volta para casa sem o seu troféu. É mais normal voltar de mãos vazias do que com a caça. A seguir, nada vai impedir que Jet capture o animal feroz. Ele fica cara a cara com o monstro. Podia se tornar uma situação muito perigosa. No vale do rio Roanoke, na Carolina do Norte, um monstro de aspecto pré-histórico aterroriza os moradores, espalhando a sua fúria pela região. Após mais de um ano rastreando a criatura, Jet Webb finalmente a tem em sua mira. Mas a luz verde de seu rifle assusta o monstro que corre de volta para a floresta.
Eu comecei a pesquisar, fazer a lição de casa e descobri que eu devia usar uma fonte de luz vermelha. A luz vermelha simplesmente não aparece no espectro visual deles. Eu concluí que se eu usasse um laser bem pequeno para mirar no peito do javali da melhor forma possível, com sorte, eu conseguiria um tiro fácil. Semanas depois, com a lua cheia, Jet escala a árvore na esperança de dar fim ao monstro. 6 horas depois, ele escuta um novo barulho. Eu liguei o laser e fiz o laser se movimentar pelo chão. Mas o javali fugiu de novo. É a segunda vez que Jet se aproxima do javali gigante. E a segunda vez que o monstro escapa. Toda vez que eu encontrava o porco e ele via a fonte de luz, ele caía fora. E eu só tinha uma opção. Era caçar na escuridão total com a ajuda da visão noturna. Essa luneta me permite enxergar na escuridão total com a ajuda de uma luz infravermelha adicional. Ela é totalmente invisível ao olho humano à noite, mas combinada com a visão noturna, tudo fica iluminado. Embora cada visita à floresta seja mais perigosa, Jet vai tentar mais uma vez. Às 2 da manhã, Jet detecta o movimento de um animal grande vindo por trás. Eu me virei e o monstro estava lá, basicamente farejando o ar. Jet tenta girar sua arma, mas é tarde demais. Eu fiquei contra o vento. E o bicho saiu correndo. Mesmo no alto da árvore, ele não consegue impedir o animal formidável de detectar seu odor. O javali gigante desaparece. Os meses se passam de forma frustrante e Jet checa suas câmeras repetidamente. Mas as câmeras lhe dizem o que seu instinto já previa. O javali gigante deixou a área definitivamente. Eu fiquei arrasado quando eu percebi que eu precisaria encontrá-lo mais uma vez. Eu fiquei decepcionada quando ele não conseguiu naquela noite, porque eu via que ele não estava feliz. Ele precisa vasculhar a floresta mais uma vez e descobrir o novo esconderijo do animal inteligente. Desta vez ele recruta seu amigo Corey para ajudá-lo a rastrear. Jet está obcecado. Eu simplesmente tinha que pegá-lo. Eu não ia desistir. Eu tive muitos encontros e muitos fracassos, sabe? E eu acredito em improvisar, adaptar e superar até acontecer. Durante todos aqueles meses, sempre que ele não estava trabalhando, estava fazendo algo relacionado a pegar o javali. Mais tempo passa sem sinal do javali. Como um monstro tão grande pode desaparecer? A gente se perguntava o que fazer. Ele vai ficar por aqui? Ele saiu para sempre da área? Finalmente, após meses sem nenhum relato, um fazendeiro local afirma ter visto um monstro no pântano. Me dá um arrepio só de lembrar daquilo. Em frente à minha casa, eu vi um javali enorme, de uns 270 quilos, correndo pelo pasto. O javali gigante percorreu 32 quilômetros desde o último encontro com Jet. E quanto mais ele se afasta, menos Jet conhece o terreno. Vai ser mais difícil rastreá-lo. Jet não perde tempo para investigar a área. Ele encontra sinais claros de que o javali esteve lá. Naquele poste de eletricidade tinha um rastro muito evidente e marcas de esfregação claras acima da minha cintura. O coração de Jet acelera quando ele segue o rastro até o pântano. Eu vi na hora que eu precisava espalhar iscas pela área. Peguei as câmeras, joguei o milho no chão e torci pelo melhor. Alguns dias depois, Jet volta para checar suas câmeras. E como esperado, lá estava ele de novo. Logo em seguida, o corpo enorme do javali gigante aparece não apenas em uma, mas em 2 das câmeras de Jet. Jet já perdeu o rastro da criatura mortal uma vez. Ele sabe que um novo fracasso pode levar o javali a desaparecer para sempre, ou pior, a atacar. Ele não pode se dar ao luxo de cometer erros. Deve se tornar totalmente indetectável, não apenas em termos visuais e sonoros, mas também olfativos. Eu usei detergente de roupa inodoro. Isso aqui é um lenço umedecido.
Eu uso para limpar o equipamento e limpar o rosto caso eu sue um pouco. Isso aqui é spray inodoro. E essa é uma das últimas etapas da preparação antes de eu entrar na floresta. As câmeras de Jet registraram o javali gigante pela primeira vez há mais de 2 anos. Com apenas uma dúzia de relatos, ele conseguiu rastrear o monstro por quase 50 quilômetros. E agora, ele está se aproximando. Nós entramos nesse jogo. E quanto mais tempo, energia e esforço eu dedico a esse animal específico, mais pessoal a coisa fica. Finalmente, todas as condições eram ideais. A lua estava bem cheia, não tinha vento, era uma noite perfeita. Esta noite, Jet Webb e Corey Strange estão determinados a encarar um monstro de 270 quilos. Eu sabia que a minha janela de oportunidade estava se fechando bem rápido. Eu tinha que resolver. Eu sabia que a cada dia ele ficava mais esperto como eu. Eu aprendia por tentativa e erro, e ele também estava aprendendo comigo. Eu não sabia em que momento eu ia dar um jeito nele, mas eu sabia que eu não ia desistir. Eles acham que só terão uma chance, então aguardam as condições perfeitas. A gente estava otimista naquela noite. A luz estava boa, o clima estava bacana, era o momento perfeito. Jet e Corey partem para 2 áreas diferentes da floresta. O javali tinha aparecido nas câmeras das 2 áreas em que fomos caçar. Eu sabia que havia uma chance de 50% naquela noite dele topar com um de nós dois. Nesse momento, os dois desligam seus telefones. Nas florestas do leste da Carolina do Norte, o sinal de celular não é nada confiável. A energia que o telefone gasta buscando um sinal pode drenar uma bateria totalmente carregada em poucas horas, deixando Jet e Corey sem ter como pedir ajuda caso o javali gigante ataque. Mas este não é o único motivo por que os celulares são desligados. Nós não queremos perder a nossa capacidade natural de visão noturna, o que podemos ver com os nossos próprios olhos. Ao olhar a tela branca do seu smartphone, você perde a sua visão noturna por 5 ou 6 minutos tranquilamente. Depois de 1 hora caçando na escuridão total, eu comecei a identificar coisas que eu não via 30 minutos antes. Mas há uma exceção importante para a regra do telefone desligado: tiros. A gente só vai poder quebrar o silêncio se os tiros forem disparados. Se a gente ouve alguém atirando, ligamos os telefones para checar o que aconteceu, se tem alguma coisa errada. A gente se mantém em contato. Por enquanto, Jet e Corey mantêm um silêncio de rádio para iniciar a caçada. Jet chega ao seu local e monta a plataforma silenciosamente a 6 metros de altura. Antes de subir na árvore, eu chequei a câmera automática, tirei o cartão de memória, coloquei no bolso e escalei a árvore. Eu peguei o cartão de memória, inseri no monitor portátil e comecei a baixar as fotos. E ao passar todas as 200 e poucas fotos, não tinha nenhuma foto do bicho, do grandão. Ele não tinha passado por ali nos últimos 3 ou 4 dias. E eu fiquei bem decepcionado. Teria Jet espantado o animal? O monstro também teria abandonado esta área? Agora, Jet só pode esperar. Olha, eu passei muitas noites sentado na plataforma, até meia-noite, 1 hora, 1:30 da manhã. Os nossos olhos se ajustam à noite. Dá para enxergar mais do que a gente imagina. Dá para ver os detalhes. De vez em quando eu escuto algumas coisas e penso, o que foi isso? De onde isso veio? Eu juro que toda vez que eu entro no mato, eu escuto alguma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Eu ouvi eles chegando a 1,5 km de distância. Era toda uma vara de porcos. O tempo estava muito seco e dava para ouvir quando eles pisavam nas folhas. Era um barulho muito alto e bem específico.
E dava pra ver claramente que um deles era absurdamente maior do que os outros. Parecia um tanque de guerra paradão ali. E eu falei, meu Deus do céu, aquele é o cara. Eu falei, caramba, isso tá mesmo acontecendo? O meu coração tava quase saindo pela boca. Eu pensei, tá bom, Jet, calma aí. Relaxa a respiração, mira bem no javali. E dê um tiro bem preciso e limpo. É mais fácil falar do que fazer, especialmente segurando sem apoio uma arma que pesa 4 ou 5,5 kg. Na hora você começa a tremer. Eu sabia que a minha precisão ia diminuir com o tempo. Eu tinha que seguir em frente e fazer o que tinha que ser feito. E quando ele finalmente me deu uma chance, eu aproveitei. Um tiro e ele tombou. Eu ouvi um tiro. Eu sabia que era bem provável que o Jet tivesse pegado o grandão. Os anos de rastreamento e emboscadas finalmente são compensados. Ele dá fim ao monstro feroz. Jet Webb fez o que ninguém mais conseguiu fazer. Ele matou o javali gigante. Sob a luz da lua, os outros javalis parecem ter fugido depois de ouvir o tiro. Mas Jet não examina a área com sua luneta de visão noturna antes de descer da árvore. Um erro que pode lhe custar a vida. Jet grava este vídeo ao se aproximar do animal abatido. Eu fiquei chocado. Eu estava sem palavras para descrever o que eu estava olhando. Era difícil acreditar no quanto aquele bicho era maior do que as câmeras tinham me mostrado, sabe? O cara era grande. Então, Jet vê algo que o faz congelar. Leitões. Era óbvio que a mãe dele estava em algum lugar ali na área. E se eu assustasse um daqueles leitões, ele saísse correndo e guinchando, ou se ela achasse que eu era uma ameaça para os filhotes, ela viria furiosa, pronta para fazer um estrago. Podia se tornar uma situação bem perigosa. Na verdade, foi provavelmente uma das situações mais perigosas que eu já enfrentei desde que eu comecei a caçar. Eu sabia que eu precisava me afastar daqueles leitões o máximo possível, tentando não fazer barulho algum. Por 40 ou 50 metros eu fui pisando leve, andando bem devagar, tentando evitar gravetos e saindo aos poucos da área próxima. Mas o perigo ainda não passou. Jet e Corey têm pela frente a tarefa árdua de recuperar o corpo do animal morto. O que tínhamos era para caçar ursos. Espingardas, munição, os dois tinham armas secundárias e tínhamos lanternas bem fortes. E tentamos espantar os javalis daquela área. Eu voltei e os leitões tinham sumido. E quando o Corey viu o tamanho do bicho, ele falou, Jet, é impossível arrastar essa coisa. Eu fiquei abismado. Era um animal gigantesco. Parecia a mistura de um urso cinzento com um porco selvagem. Sabe, como bombeiros, a gente é treinado para carregar corpos e tirar objetos pesados de dentro de uma casa, mas um javali é outra coisa. Jet e Corey decidem guinchá-lo com um quadriciclo. Quando chegam ao acampamento, eles podem finalmente pesar o enorme animal. Eles o colocam nas maiores balanças que encontram. Mas o javali as esmaga. Ele estourou 2 balanças de 250 quilos, tranquilamente. Era de longe o maior javali que eu já vi pessoalmente em toda a minha vida. A caçada chega ao fim e Jet a venceu. Eu sabia que eu estava lidando com um javali bem grande, mas é difícil julgar o tamanho pelas fotos. Quando a gente vê um animal pessoalmente, é muito mais impressionante. E a gente pensa, nossa, meu Deus do céu,
Eu nem acredito que tem algo tão grande andando pela floresta. Era inconcebível. Quando eu soube que o Jet tinha matado o javali, eu senti um arrepio, foi uma alegria e eu fiquei radiante quando me contaram. Foi um alívio saber que ele não ia machucar mais ninguém. Eu fiquei feliz com o desfecho bem-sucedido da caçada. Eu fiquei chocado e impressionado com o tamanho daquele javali. Vendo pessoalmente, ele era muito maior do que eu podia ter imaginado. Sem contar que ia ser muito bom levar toda essa carne para minha família comer. Esse javali vai alimentar a nossa família por 1 ano. Jet não alimenta apenas sua família com o javali gigante. Ele o divide com seu batalhão. O Jet levou vários quilos de linguiça pro quartel e a nossa equipe inteira já comeu várias vezes. Esse javali era incrivelmente enorme. Ele quase parecia uma criatura de outra espécie. Ninguém sabia que um porco desses podia crescer tanto. Ele é um monstro em todos os sentidos. Mas o javali gigante é o fim da linhagem ou apenas o começo? A população de javalis continua crescendo. Enquanto os javalis se reproduzirem, eles vão continuar atingindo tamanhos enormes. Mas ainda não vimos nada. Ninguém sabe o que o futuro reserva, mas se aparecer outro assim, eu vou atrás dele.